Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro neste domingão, neste dia propício para fazermos algumas previsões sobre coisas que acontecerão neste dia e principalmente de coisas que não acontecerão em hipótese nenhuma. E depois nós voltaremos aqui para fazermos uma análise das consequências dessas manifestações políticas barra criminais. Bom, se a gente der um panorama aqui em alguns locais icônicos, a gente vai ver isso aqui, ó. Lá na Avenida Paulista, enfim, as concentrações já começaram, eles montam uma mega estrutura, então dá um volume, dá a impressão que tem muito mais gente do que tem, mas o que você pode ver lá no momento é isso aqui, ó. Olá, Raqueline. Aí perto do palanque, né? E aí algumas pessoas já espalhadas, já tentando pegar os primeiros lugares. E a gente vai vendo assim, figuras com esse visual aí, né? Prejudicado, né? Rapaziada com um olhar aqui meio estranho, né? Enfim, bandeiras de Israel, bandeiras dos Estados Unidos, as pessoas ali de verde e amarelo. A gente vê essas coisas bizarras aqui, né? E aí, enfim, tá ali um monte de motocicleta em frente ao museu. Enfim, a coisa está assim. Mas olha, aos domingos em São Paulo, na Avenida Paulista, esse é o cenário tradicional. Não tem muito mais gente do que o normal, não. No Rio de Janeiro, aqui tem uma senhora que já chegou. Chegou, ela se despencou de longe aqui. Vamos ver a fala dela aqui, vamos ver. Casa, 6 horas da manhã, para me pegar o melhor lugar, para me ter o melhor acesso, para gritar anistia já pelos nossos irmãos inocentes que estão presos injustamente. Eles não cometeram crime algum. Vocês percebam que o discurso é padrão? É um discurso sem a menor reflexão, né? Todos eles repetem isso. Esse processo não era nem para existir, porque está embasado em narrativas. Mas Deus é maior, estamos aqui na luta para defender os nossos irmãos. Então é o seguinte, aí esse é o cenário de pessoas que estão acreditando nesses estelionatários do mundo bolsonarista. Dessas figuras que pratica o estelionato político permanente é o senhor Nicolas Ferreira. E aqui nesse programa da Rádio Itatiaia, ele falou coisas como essa aqui. Para 3 tipos de pessoas e ver se você... Ele está dizendo aqui para se ir nas manifestações, né? Esse vídeo aqui vai para 3 tipos de pessoas e ver se você encaixa em uma delas, em menos de 3 minutos. Nesse dia 3 de agosto, o Brasil inteiro estará nas ruas por fora Lula e fora Moraes. O Brasil inteiro estará nas ruas, fora Lula, fora Moraes? Em que planeta que esse cara vive, né? E por aí vai, né? Vou resumir aqui, porque a milonga é a mesma, que o Brasil tem que ter anistia, o mesmo discurso daquela senhora que eu acabei de mostrar para vocês, é o discurso padrão, né? Eles não resistem a uma única pergunta, mas eles repetem como papagaios. Daí a importância, né, gente, de nós estarmos aqui nas redes sociais fazendo combate permanente a esse desabamento de maluquices, né, e de mau caratismo. Quando a gente entra aqui num dos canais da extrema-direita, o do senhor Deltan Dallagnol, é uma miséria intelectual gigantesca. Os últimos vídeos dele têm só abordagens relacionadas à tal lei magnífica. Vou chamar de lei Magnólia, que fica mais fácil para nós, né? E os títulos são: sabe quando Moraes vai se livrar da lei Magnólia? Nunca. Depois da Magnólia, Moraes levanta. Censura contra Constantino. Magnólia é a pior que Moraes imaginava. E por aí vai. Está comemorando uma coisa que o ministro, todo mundo viu, ele está pouco se lixando, ele está seguindo reto, ele está concentrado. E vale lembrar que, enquanto eu estou falando com vocês, os prazos contra o crime de Bolsonaro continuam correndo. Daqui a 11 dias ou 12 dias, termina o prazo das alegações finais de todos os membros da Orcrim. Terminada essa fase, o ministro Alexandre de Moraes despachará para o Zanin, que é o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, para marcar a data do julgamento. Então nós podemos ter um julgamento aqui no Brasil ainda no mês de agosto e uma sentença penal condenatória sair antes do dia 7 de setembro, que será o ensejo para a gente fazer um ótimo feriado, né? Um ótimo dia da pátria, com esse criminoso sentenciado ali há muitos anos de cadeia. E é o que acontecerá. Agora, o que é que a gente pode cravar em relação a essas manifestações de hoje, já para iniciar? É que o Bolsonaro não irá. Essas pessoas, elas ainda não perceberam que o Bolsonaro já se encontra parcialmente preso. Ele está detido numa casa,
a casa que ele alugou ou comprou em Brasília, e ele não pode sair sábado nem domingo, não pode ir para as redes sociais. Ele está morrendo de medo, sequer entrevistas ele está concedendo, com medo de ter ali a conversão da sua prisão preventiva feita para uma prisão, das medidas cautelares, melhor dizendo, numa prisão preventiva. Então ele está morrendo de medo. A dona Michelle está serelepe, indo para todo lado, porque a separação via cadeia para ela parece que vai ser uma bênção, né? Bom, enquanto essa gente está querendo fora Lula, e a gente queria saber, quer dizer, é difícil explicar para essas pessoas, né, qual seria o argumento, o governo continua surfando com boas notícias no plano da economia. Isso aqui é uma fala do presidente Lula em relação ao dado de desemprego. Um país que está acabando cada vez mais com o desemprego, as pessoas irão para a rua para fazer o quê? Para falar o quê? Fora por quê? Se a condição está melhor para a maioria do povo brasileiro agora do que estava no tempo do inelegível genocida. Vamos pegar a fala do Lula aqui. Sabe como é que eu estou feliz de saber que ontem o Brasil atingiu o menor nível de desemprego da história do Brasil. O menor nível de desemprego da história do Brasil. Eu que já fiquei desempregado uma vez, 1 ano e meio, e saía todo dia de manhã para procurar emprego, uma crise muito forte. Sabe, a gente voltava para casa todo dia, sabe, com o pé quente. Às vezes eu tirava o sapato, o pé descansar, o pé inchava e não cabia mais dentro do sapato, eu voltava para casa com 2 sapatos na mão. Sabe? E a gente, graças a Deus, sabe que o emprego dá uma coisa chamada estabilidade emocional ao ser humano. Porque quando a pessoa trabalha, que recebe o seu salário e que pode cumprir com os seus deveres, com a padaria, com o seu filho, não tem nada que dê mais dignidade ao ser humano. Então, o cidadão tendo uma casa, tendo um emprego, tendo condições de estudar, a vida está realizada. O resto Deus ajuda a gente a fazer. Eu achei bom, inclusive o Lula chegar no final citar Deus aí, porque essa gente do mundo cão fica dizendo que o Lula ataca Deus, família, pátria, aquela milonga toda, né? No plano internacional, diante das crises que estão aí postas por Donald Trump, a gente vê articulações que podem ser muito benéficas. Uma delas é a aproximação do Brasil e México, México-Brasil. Isso aqui é uma matéria do canal mexicano Crônicas de la Resistencia, onde eles falam exatamente isso. Vou pegar para vocês aqui, vamos lá. La coyuntura geopolítica reciente ha motivado a México y Brasil, las dos economías más grandes de América Latina, a acercarse comercialmente. En Estados Unidos, la vuelta de políticas proteccionistas bajo la influencia de Donald Trump ha generado incertidumbre tanto para México como para Brasil. Trump anunció en 2025 aranceles punitivos del 50% a productos brasileños, presionando a Brasil por el proceso judicial contra Jair Bolsonaro, y del 30% a importaciones mexicanas, justificados con argumentos de seguridad por narcotráfico. Estas amenazas arancelarias, que entrarían en vigor el 1 de agosto de 2025, representam um sério risco econômico para ambos países. Então, acho que deu para vocês todos pegarem, né? Porque o contexto nós já sabemos. Tanto o Brasil como o México estão sofrendo sanções dos Estados Unidos. Isso força com que esses países busquem maiores alianças estratégicas. E eu vejo com muito bons olhos esse tipo de aproximação, essa interlocução que está aumentando entre Brasil e México. Até porque no plano político eles têm coisas muito importantes a nos ensinar, como, por exemplo, como tratar melhor a comunicação do governo para com o povo. Para vocês terem uma ideia, gente, hoje está marcado um pronunciamento do presidente Lula, né? Aqui uma pesquisa está saindo, eu vou comentar com vocês, mas saiu notícias em alguns jornais. Lula decide fazer pronunciamento em cadeia de rádio e TV para se posicionar contra as sanções de Trump a Moraes. Data em que mensagem do presidente será levada ao ar não foi definida. Eu já tenho perguntado a alguns amigos que têm canais aqui nas redes também, e ninguém sabe se isso está confirmado, se o Lula vai aparecer ou não vai. Lula fará pronunciamento em rádio e TV contra as sanções de Trump e Moraes. Está no Infomoney, caderno Infomoney. O presidente deve defender soberania nacional e rebater a ofensiva dos Estados Unidos contra o ministro do STF. Então, gente, quando nós aqui das redes, nós não sabemos que hora que o presidente da República irá ao ar, e se ele irá ao ar, é porque a comunicação do governo se encontra numa penúria total, né? É uma coisa assim injustificável. A gente nem sabe se vai, se não vai. A gente tem que ficar torcendo, né? Para que provavelmente o presidente apareça lá na hora antes do Fantástico. Não dá para a gente economizar crítica, gente. Não é crítica ao Lula, é crítica ao que está acontecendo.
Enfim, vocês imaginam o seguinte, 89% da população brasileira é contra as tarifas de Trump. Se não era para o presidente estar surfando nisso, nossa, a bola está quicando, gente. Oportunidade histórica do presidente se apresentar, falar, ajudar as pessoas a compreenderem, porque o cenário, eu não julgo que seja extremamente favorável do ponto de vista da percepção da sociedade brasileira. Olha a pesquisa do Datafolha. Lula lidera cenários de primeiro turno e ganha vantagem no segundo, aponta a Datafolha. Aí a gente vê essa seguinte matéria aqui. Vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Vamos ver se entra. De intenção de voto. O Instituto simulou diferentes cenários de primeiro turno para disputa eleitoral. A pesquisa mostra que o presidente Lula lidera todos esses cenários. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ver o cenário com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. No primeiro cenário, Lula, do PT, aparece com 39% das intenções de voto. Pela margem, pode ter de 37% a 41%. Jair Bolsonaro, do PL, tem 33%. Bom, aí eu paro por aqui para fazer um corte aqui. Gente, o Lula com 39% e quem está em segundo lugar, o inelegível, 33%. A diferença é de 6 pontos percentuais. Vamos mudar aqui esse cenário? Vamos colocar o seguinte. Lula com 39% e Satanás, Lúcifer, o demônio, com 33%. O que fez o demônio para ter 33%? Não tem explicação, gente. Essa diferença é uma diferença que deveria ser muito maior em função daquilo que é entregue pelo governo, das posições políticas, do que está fazendo, mas só que isso não está aparecendo. E, como dizia a vovó, quem não se comunica se trumbica ou se estrumbica. Então, a gente aguarda aí que coisas aconteçam, né, na comunicação para não se perder essa oportunidade histórica, porque daqui a pouco teremos salafrários, criminosos estelionatários da vida política, dizendo que Trump recuou porque eles agiram, enfim. Após tarifar essa avaliação negativa de Lula, fica em 40% e positivo oscila para 29%, diz Datafolha, matéria do Valor Econômico. Folha de São Paulo, Datafolha, Lula não decola com Trump e mantém reprovação de 40% e aprovação de 29%. Ou seja, eu não julgo que os números estão catastróficos, mas também não estão extraordinários. O momento é para a gente, cada vez mais, aproveitar o que está se dando. Gente, o Brasil está sendo atacado, a nossa soberania está sendo atacada, o ministro Alexandre de Moraes está sendo atacado, nominalmente. Então isso não é pouca coisa, a extrema-direita está fazendo disso um carnaval gigantesco, um bombardeio incessante de desinformações, e fazendo manifestação nas ruas. Então nós temos que ter uma reação, um comportamento à altura e muito superior. Não era para a gente estar com Satanás, com 33% ainda de intenção de voto, ou os signatários, ou os parceiros, os cúmplices de Satanás, né? Estou usando essa metáfora aqui, gente, porque é mais ou menos isso, né? Como é que a gente pode admitir que o inumano que esteve à frente do nosso país, que com seus atos ajudou a amplificar o número de mortos aqui no nosso país na pandemia, que essa figura ainda tem algum tipo de viabilidade política com tudo aquilo de ruim que ele representa? Então não é para a gente ter algum tipo de acomodação no meio desse processo, não. Mas, mais tarde, essa manifestação dessas criaturas todas mostrará aquilo que nós estamos prevendo aqui. Não adiantará absolutamente nada. Se o senhor Nicolas, aqui na abertura do nosso papo, ele disse que o propósito era fora Lula, o Lula não está com essa rejeição que eles estão imaginando. E se eles querem o ministro Alexandre de Moraes fora, isso também não vai acontecer, porque nem o presidente da maior potência militar e econômica do mundo, o senhor Donald Trump, está conseguindo mexer com um milímetro da trajetória do ministro Alexandre de Moraes, que já afirmou que o julgamento não será acelerado e não será retardado. O julgamento obedecerá à nossa Constituição, o Estado de Direito brasileiro. Portanto, são essas coisas que acontecerão. Hoje, as manifestações serão espécies de últimos atos dessa gente toda, com Bolsonaro ainda parcialmente preso, porque dentro de muito pouco tempo nós teremos ele definitivamente preso com muitas pessoas da sua Orcrim. Eu fico por aqui, anote aí que eu disse para vocês e vamos conferir no final do dia, mais tarde eu volto às 18 horas, para ver se essas manifestações elas terão o condão, a força para mexer com a estrutura política, econômica, criminal, judicial aqui no nosso país, tá legal? Mais tarde eu volto, um grande abraço, tenha um ótimo dia. Tchau!